nesta competição, né, professor? E também as presenças do completo repórter Valtencir Vicente e as informações desta segunda-feira para você conferir. Ele que vem, o Valtencir Vicente, direto lá da redação do jogandojuntos.com.br, o site que joga junto com você. E você pode deixar sua pergunta, a sua opinião, participar conosco aqui do Parada dos Esportes pela Rádio Clube, pelo 012 39 39 6500 é o WhatsApp da Clube. 39 39 6500, o Parada dos Esportes para você interagir, que tem hoje trabalhos técnicos do competente Felipe Jatobá. Clube 1120. 6:07. Daqui a pouco tem intervalo comercial, mas antes, já cumprimentando aqui a presença e com muito prazer, recepcionando aqui nos estúdios da Rádio Clube o professor Paulo Campos, que atendeu aqui o convite do amigo para falar um pouco, contar um pouco de história e falar um pouco daquilo que ele espera e daquilo que ele já começou a ver em relação à Copa do Mundo do Catar. Tudo bem, professor? Boa noite. Boa noite, Chaga Júnior. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, desse programa maravilhoso que fala de futebol 24 horas aos amantes da bola. E realmente é um prazer muito grande nesse momento de Copa do Mundo do Catar estar aqui presente. E esse convite apareceu exatamente depois daquela resenha que a gente desenvolveu lá na Enoteca do Ferretti, né? Isso, foi maravilhoso. Eu falei, vamos conversar um pouco, bater um papo, contar tudo que você contou pra gente que pode ir pro ar. Isso, claro. Né? Claro. Naquela resenha lá na Enoteca, claro. né? E nesse momento, estava comentando com o Ferretti e com o Carlos, eu estou fazendo comentário da Copa do Mundo para a Rádio do Cairo. Rádio do Cairo. Egito, que é uma rádio de língua portuguesa. Portuguesa, todos os ouvintes, fica mais fácil. Para todos os ouvintes de língua portuguesa, tanto na África como no mundo árabe. É uma coisa interessante e a gente está aqui em São José dos Campos e agora aqui na Rádio Clube podendo conversar. Legal. Daqui a pouco você vai comentar comigo, professor, daquilo que já viu. Sim. Alguma surpresa? Não. Sim ou não? Não, eu fiquei decepcionado, um pouco desapontado com a estreia ontem do país que você lembrou. Eu fui treinador da seleção, até na eliminatória da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi campeão no Japão e na Coreia, e eu senti uma fragilidade muito grande. Nervosismo também, não? Pela estreia? Também pela estreia, o estádio lotado, o povo catari presenciou com toda aquela emoção, que é a primeira Copa do Mundo num país do Golfo, né? Do Golfo Pérsico. Mas a atuação foi muito abaixo do que se esperava. Muito aquém. Muito aquém. Muito aquém. Muito aquém. Eu acho que nervosismo, estreia em casa... Bateu. Tudo isso pesou, né? Em relação ao sistema de jogo também, tinha uma deficiência que não conseguiu dificultar a transição do Equador. E a vitória, 2-0, na minha opinião, poderia ter sido até mais. E eu senti o povo triste após o jogo. Tá legal. Aqui já a presença, às 18h10, do professor Paulo Campos, que está conosco. Vai ficar conosco aqui durante o Parada dos Esportes. Daqui a pouco também tem o Valtencir Vicente, que vai participar dessa roda para falar aqui exatamente... Falar um pouco sobre seleção brasileira. Daqui a pouco tem o Cadu Macri também, com informações atualizadas da seleção brasileira, que vem se preparando aí para sua estreia na Copa do Mundo na próxima quinta-feira, 16h, horário do Brasil contra a Sérvia, lá em Catar. 6h10, intervalo comercial, a gente volta aí sim para conversar livre, leve e solto aqui com o professor Paulo Campos. Até já. Parada dos Esportes. Olá, meus amigos, aqui quem está falando é o apóstolo Rafael da Luz. Eu também estou chegando na 1120 AM, a Rádio Clube tradicional da cidade de São José dos Campos. Estarei aqui com todos os irmãos, abençoando todas as famílias de segunda a sexta, às 20 horas, trazendo uma mensagem de fé, de esperança, de amor,
a todos os corações. Sua vida, sua casa, sua família receberão o melhor de Deus com o programão O Poder da Fé, sempre às 20 horas aqui na Rádio Clube 1120 AM. Até lá! Clube, uma rádio de sucesso. É tempo de viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Peça sua música. 12-3939-6500. O melhor para os seus olhos você vai encontrar. Óticas Centro Óptico. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Óticas Centro Óptico. Óculos e lentes graduados. Mais de 40 anos de tradição. As melhores marcas, os melhores preços. Óticas Centro Óptico é a melhor opção. Em Santa Isabel, Rua João Pessoa, 55 Centro, em Jacareí, na Rua Barão de Jacareí, 161. Telefone 11 4656 3123. A menina dos teus olhos. Clube 1120. De segunda a sexta-feira, a partir das 10 da manhã, Bate-Papo na Clube. Entrevistas, informação, dicas para o seu dia a dia e muito mais. Aqui nos 1120 da Rádio Clube ou em clubesjcampus.com.br. Oferecimento: Associação dos Aposentados de São José dos Campos. Fone 3941-1227. E Oral Sim, especialista em sorrisos perfeitos. Agende uma avaliação: 3909-2099. Clube, tá todo mundo ligado aqui. Clube, Parada dos Esportes. Clube. 18 horas e 14 minutos. Este é o Parada dos Esportes, hoje de maneira muito especial, recebendo o professor Paulo Campos, que apenas comandou ao lado do Vanderlei Luxemburgo em 2005, 2006. Uns caras que estavam começando naquela época. Zidane, Roberto Carlos, Ronaldinho Fenômeno. Quem mais, professor? Beckham. Raul. Você tava tudo, era tudo sub-20 ali, né? Era tudo sub-20, garotos aprendendo a jogar começando futebol, agora. E a gente teve a oportunidade de ajudar. Zidane mal educado. Nossa, meu Deus do céu. Você teve que bater muito nele? Puxar muito a orelha dele, não? Espetacular. É, né? Espetacular, Chagas. Inacreditável. Era uma moça. Tanto como atleta, como pessoa. Tanto que eu comentei naquela época. E o interessante é que ele é filho de argelino, né? Então eu falo árabe, que eu passei 25 anos no mundo árabe, e a gente conversava em árabe e ele adorava. E eu falei, você quando acabar de jogar futebol, eu tenho certeza que você vai ser treinador. Ele, que isso? Eu vou ser treinador, que eu não vou ter paciência para isso não. Ele virou treinador. Lógico. Virou treinador. Mas inteligência, visão de jogo, qualidade, impressionante. Legal. E a gente está recebendo o Carlos Amaral. Como é que é, professor? Qual que é o rótulo dele? É o advogado das estrelas. Das estrelas, tá certo. O Carlos Amaral e também o Ferretti, que recepcionou a gente aí recentemente lá na Enoteca Ferretti. Olha, estamos marcando um novo encontro lá, hein? Chagas, craque de bola. Eu sei disso. Foi meu jogador. Acabou cedo a carreira, né? Hein? Em 28 anos só. Eu acho que pagaram muito e ele ficou ou ele milionário. ou ele pediu muito. Não, acho que pagaram muito, ele ficou milionário e desistiu. É, né? É. Eu vou... Como é que é? Depois de Monza, ele abriu uma enoteca lá em Milão? Na Itália, é isso? Não foi isso? Mais ou menos. Abriu. Isso aqui que está aqui no Aquários deve ser franquia, professor. É franquia? Franquia de lá. Quantas devem ter no país? Ah, não sei. No mundo. No mundo? É. Meu Deus. A dona Fernanda deu um bote certo. Deu não? Eu acho que deu. Ou ele, né? Tá certo. Tá Professor, certo. e a 360 Futebol Business? Olha, fala um pouco pra gente. Olha, é uma empresa que começou há pouco tempo, acima de tudo, para assessorar, desenvolver
jovens talentos do futebol. E com a minha alegria, eu estou morando aqui há 6 anos e saí do Rio de Janeiro e conheci o Ferretti. A partir do Ferretti, ele me apresentou pessoas maravilhosas, como o Gustavo, que também está conosco, é da Estação Coronel. Apresentou o Carlos Amaral, que é um dos maiores advogados daqui da região. O Marcelo Juninho, que é da Vertex, é da área de marketing. E o Serginho, que é da área de prospecção de financeiro. Foi quem fez até o acordo entre a Red Bull com o Bragantino. Então, nós juntamos um grupo técnico, eu, Ferretti e o Gustavo. Gustavo e Ferretti foram jogadores profissionais. E, acima de tudo, montamos para buscar, desenvolver e prosperar o futuro de jovens talentos no Brasil e fora do Brasil. Começamos com o pé direito e, graças a Deus, a empresa está se tornando, se Deus quiser, uma das maiores solidificada no país. Como é que está funcionando essa ferramenta? O jogador que quer, de repente, uma chance de ser avaliado por vocês, como é que faz? Exatamente. Como é que acontece? Pode nos procurar. Logicamente que nós vamos tentar levá-lo para que possa fazer testes onde a gente possa observar, analisar... Vocês são agenciadores, é isso. Leva, por exemplo, no Moreira. Leva no Moreira, Moreira, dá uma olhada aí. Isso. Vê o que acontece com esse menino. Vamos procurar também em outros centros. Sim. Vamos buscar em outros centros. E também tem as indicações, que começa a ver a credibilidade das pessoas, a credibilidade da empresa que se formou. Então as pessoas indicam, dá uma olhadinha nesse, vem ver aqui, vamos aqui, viaja, vamos a São Paulo, vamos a Minas, vamos a Rio de Janeiro, vamos a outros estados, procurar, analisar. E assim, depois a gente tenta fazer um contrato e, quem sabe, fazer o jovem crescer. Hoje a procura está sendo boa? Graças a Deus. E já tem um time forte aí, não? Como é que está? Não, pelo pouco tempo que nós temos... Vocês têm 3 meses, já né? Temos, já temos mais ou menos 3 a 4 jovens trabalhando conosco. Tá certo. Quer dizer, é uma oportunidade, mais uma aqui, dentro do Parada dos Esportes, que, de repente, aquele ouvinte, aquele pai de jogador que está querendo ver qual é a possibilidade do filho, ou até da filha, por que não? Perfeito. Mulheres também. Claro. Sim, né? Claro. Dentro do esporte, no futebol, vá buscar aí a possibilidade de achar essa ponte para chegar a um futuro aí. Nós temos amizade com diretores e treinadores do futebol feminino. Entendeu? Então, a gente sabe também que futebol nos Estados Unidos, futebol feminino nos Estados Unidos, Alemanha, China, outros países, muito forte. E aqui no Brasil, muito mais. Olha o que acontece hoje em dia no Palmeiras. E um dos diretores do Palmeiras, foi meu diretor em Minas Gerais, amigo, e pediu, Paulo, se você vê, Ferretti, o Gustavo, se você vê jovens, meninas que com qualidade futura de crescimento, traz aqui pra gente no Palmeiras. Isso pode acontecer. Professor, como é que começou a carreira no futebol? A minha? É. Então vamos lá. Eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Minha família toda foi de futebol de areia. Antigamente existia o 11 contra 11. Sim. Tanto que tinha o Campeonato Brasileiro de Futebol de Areia de seleções. E naquela época ainda era Estado do Rio. Não era existia Guanabara, o Estado do Rio. Então nós disputávamos o Campeonato Rio-Niterói, e posteriormente saía a seleção do Estado do Rio para disputar o Brasileiro. E toda a minha família, eu e meus 2 irmãos. Meu irmão mais velho foi considerado o maior jogador brasileiro de futebol de areia lá nos anos... Quem era, seu irmão? Silvio Parodi. Silvio Parodi. Tem 81 anos. Então nós começamos assim. Dali eu fui para o futebol de salão. Disputei o Campeonato Carioca de futebol de salão. Por uma equipe de Niterói. Ainda bolinha pesada, pesada. Não podia fazer gol dentro da área. Chaga, perfeitíssimo. Não podia. Eu joguei, eu sei como é que era. Goleiro não podia sair fora da área. Sofria com bolada no rosto. Bola pesada, duro. Isso mesmo. Do futebol de salão, eu com 13 para 14 anos, eu fui pro campo. Aí eu fui pro Dente de Leite do Vasco. Fiz a minha experiência lá, fui aprovado. Aí joguei 2 anos no juvenil, porque não existia juniores na época. E depois, quando eu fiz meus 17 anos, eu comecei a fazer faculdade de Educação Física na Gama Filho, que infelizmente fechou as portas. Tá. Lá no Vasco, numa partida contra o Fluminense, uma decisão, eu tive rompimento de tendão de Aquiles. E fiquei 7 meses parado. E como eu estava fazendo a faculdade, o Vasco da Gama me convidou se eu queria começar a trabalhar com futebol como assistente. Aí foi quando eu conheci Antônio Lopes. Ele era preparador físico do Vasco.
Antônio, que é treinador. Como é que é o rótulo do professor lá? Ele falava... Delegado. É delegado, isso. Delegado Antônio Lopes. É delegado. Conheci ele e comecei a trabalhar e ele... Paulo, vamos começar a trabalhar no profissional? Você já como um segundo assistente, parte técnica? Foi quando eu tive o prazer de trabalhar com Otto Glória. Um sonho, um mestre falecido, Otto Glória, técnico da seleção portuguesa, terceira colocada no mundo na Copa da Inglaterra, em 66. Aí comecei a trabalhar com Antônio Lopes, com Otto Glória. Antônio Lopes era preparador. Tudo bem. Quando eu fiquei 2 anos com eles. Quando eu estava para completar 20 anos, eu recebo um convite do Otto Glória. Ele tinha ido para dirigir a seleção da Nigéria na Copa das Nações Africanas. E ele morava em Lagos, que naquela época era a capital da Nigéria, e ele me ligou de lá. Paulo, aqui é o Otto. Você não gostaria de começar a sua carreira como treinador principal? Eu falei, seu Otto, eu vou fazer estou com 20 para 21 anos. E não falo inglês. Lá na Nigéria? Ele na Nigéria ligou de lá. Você não quer trabalhar aqui? Você não quer começar a tua carreira? Eu falei, seu Otto, sou muito jovem. Começar como técnico profissional. Aonde, seu Otto? Eu pensei que fosse na Lusa, onde ele tinha sido treinador, como assistente, alguma coisa. Ele, não, vem dirigir um clube nigeriano. Eu, meu Deus! Como é que eu vou dirigir um clube nigeriano? Um tal de Calabar Rovers. Calabar Rovers. No estado de Cross River. Aí eles, você quer vir Calabar tem nome de bar, né? Calabar. Você não quer vir trabalhar? Eu falei, seu Otto, meu Deus do céu, eu vou conversar aqui com a minha namorada, minha noiva, minha família, mas eu não falo inglês, não interessa. Faça um curso de 1 mês, diariamente, se vira. Que você se vira. Você vai falar em nós come, nós vai, mas você vai conseguir, meu amigo. Começou ali tudo, então? Começou tudo ali. Dali, eu fiquei 6 anos na África, em 4 países. Fiquei 25 anos no mundo árabe, também em 4 países. Fui para a Europa, a Espanha, como você falou, do Real Madrid. Fui para a Grécia, fiquei 5 anos na Grécia. Fui para os Estados Unidos, 2 anos. E no Brasil aqui, Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e diversos outros clubes. Teve uma passagem rápida aqui em Guaratinguetá também, né? Tive uma passagem em Guaratinguetá, exatamente. Mogi-mirim, foi quando o Rivaldo era o presidente. Porque Rivaldo foi meu adversário como jogador na Grécia. E quando eu voltei para o Brasil, ele, Paulo, não quer ser meu treinador? Ele como presidente. Aí trabalhei com ele. Quer dizer... 15 de Piracicaba na Série B do Brasileiro, em que tive Ferretti como meu atleta, emprestado pelo Corinthians. O que você quer falar, Ferretti? Fala. Seleção Sub-20. Brasileira. Eu coloquei lá no rótulo. Você colocou. Sub-20, seleção do Catar e o do Real Madrid, né? A seleção brasileira Sub-20 acabou sendo campeã do mundo em 2003 e nós pudemos buscar Daniel Alves, Felipe Melo, Daniel Carvalho, Adriano, Jefferson Goleiro, Dagoberto, Wagner Love e diversos jovens. E acabaram todos eles se transferindo para o exterior, para a Europa. Bom, e como é que você está vendo essa safra exatamente de jogadores, a coisa lá, principal? Porque eu tenho a visão, posso estar muito errado, o professor, é de que muita gente aparece, de repente até na seleção brasileira, e você nunca ouviu e viu aqui no Brasil, porque sai ali do norte e vai embora. Muita coisa acontece assim, ou eu estou errado? Você está mais do que certo. Essa é uma tristeza que eu presencio atualmente no futebol brasileiro. Porque você começa a ver um jovem se revelando aos 17, 18, 19, daqui a pouco, fora do país. Você já não consegue mais. Você já não vê mais aqui. Você vai ver fora do país. Então, realmente... Quando descobre que o cara aparece, o cara já está na seleção brasileira. Não, e fora. Quantos jogadores que atualmente jogam no Brasil estão na seleção brasileira para a Copa do Catar? 3. 3. Um goleiro, um meia e um centroavante. E os outros? Todos fora do país. Quando antigamente, com o verdadeiro, na minha opinião, o verdadeiro futebol brasileiro, 99% jogavam aqui. Essa seleção do Tite te agradou ou não? A convocação, porque não começou a jogar ainda, não, né? Não, é uma incógnita. É uma incógnita. Porque é o seguinte... Eu sou daqueles que... Você lá na Enoteca foi meio pé atrás. Você falou, mas sei é verdade. Não, hein? Eu estou ainda um pouco preocupado. Por quê? Por quê? As outras seleções respeitam o Brasil, correto? Pela maneira do brasileiro jogar. Histórico. Brasileiro jogar. Só que hoje em dia, com essa quantidade de jogadores de qualidade brasileira, né?
Mas fora do país, jogando principalmente no futebol europeu, a gente coloca em dúvida como é que vai ser o desempenho. Por quê? O futebol europeu é completamente diferente. E no nosso grupo tem 2 seleções europeias, além de uma seleção africana que é de muita qualidade, haja visto o Senegal hoje, que é a seleção de Camarões. Agora, o Brasil, se depender somente da sua qualidade individual, nós temos. Mas a parte tática tem que ter muito cuidado. Porque vão jogar contra equipes fechadas, explorando o contra-ataque. Se nós também não tomarmos cuidado com a nossa parte defensiva, com a montagem defensiva da equipe, pode acontecer também os sustos que nós tivemos no passado. Contra a Bélgica na última Copa do Mundo, contra a Alemanha lá no Brasil. Então, temos que tomar cuidado. Vamos fechar direitinho a casinha, aí sim, a qualidade individual dos nossos jogadores que possa fazer a diferença. 18h27, deixa eu manter um primeiro contato aqui com o nosso completo repórter direto da redação do jogandojuntos.com.br, o site que joga junto com você. Paulo Campos com certeza conhece muito. Nosso querido Valtencir Vicente, que vem também para participar conosco dessa conversa hoje muito especial com o repórter Valtencir Vicente e a presença do professor Paulo Campos, que está conosco aqui nos estúdios da Rádio Clube. Tudo bem por aí, Valtencir? Boa noite. Oi, boa noite, Chaca Júnior, grande abraço, estava aqui acompanhando, escutando, é sempre gostoso ouvir uma entrevista com o Paulo Campos, um abraço também ao Ferretti, ouvia em relação ao início da Copa do Mundo, e até para começar também a participar aí das perguntas, Chagas, da entrevista, eu gostaria de saber do Paulo Campos, né? Eu me lembro que em 70 o Brasil ganhou a Copa do Mundo e revolucionou o futebol, até hoje é tido como o time mais completo de todos os tempos. Mas aí na Alemanha começaram a dar ênfase para o futebol total. Breitner, lateral, era meio campista, o Beckenbauer já tinha mais liberdade para atuar como líbero, e a Alemanha ganhou a Copa de 74 em cima de uma Holanda que revolucionou também o futebol com aquele carrossel do Cruyff e de outros jogadores. De lá para cá, eu fico olhando, Paulo Campos, e não vejo mais nada revolucionário no futebol, né? Eu não sei. Hoje, por exemplo, a Inglaterra furou a retranca jogando pelas pontas, né? Depois nós tivemos um jogo no qual, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, o ataque do Senegal teria aproveitado e feito o primeiro gol. Não fez, tomou um gol da Holanda, e o segundo gol foi lá no finalzinho. E mais adiante nós vimos os Estados Unidos apertando, o país de Gales, coisa e tal, tentando e rolando no primeiro tempo, mas foi só 1-0. No segundo tempo, o país de Gales resolveu jogar, empatou o jogo e quase virou. Mudou muita coisa no futebol, tem mudado. O que muda mesmo é a sequência normal com o passar do tempo. Paulo Campos, boa noite, um abração, é um prazer enorme falar com você de novo. Valtencir, é um prazer muito grande te ouvir. Feliz aqui em Chagas dizer que você está também presente nesse papo. Olha, nós somos apaixonados pela qualidade do futebol. E o Brasil, como você lembrou muito bem, você falou de 70 e de Nossa Senhora, lembra também 82, infelizmente não ganhamos, mas que categoria. Mas como nós tínhamos quantidade de craques no passado. E hoje em dia, o Chagas comentou muito bem, a maioria dos nossos, vamos dizer, futuros craques já saem do Brasil tão cedo, já vão aprender a maneira do europeu de jogar, que é diferente da nossa. O europeu aprendeu com a gente, mas, claro, procurou encontrar uma maneira de fazer com que o futebol também deles sobressaísse. E você comentou os jogos da Copa do Mundo. Hoje, por exemplo, eu fiquei feliz de ver Senegal jogando. Eu trabalhei no continente africano 6 anos e eu sabia que poderia fazer uma boa partida, como fez. Perdeu, sim, mas fez uma boa partida. Não podemos esquecer que foi contra a Holanda. E você lembra a Holanda do famoso carrossel? Meu Deus do céu, que timaço. Agora, hoje, eu pude assistir um pouco da partida dos Estados Unidos e País de Gales. Foi uma partida em que os Estados Unidos poderia ter ganho. Mesmo o País de Gales, no segundo tempo, exercendo uma pressão e mereceu o empate. Mas eu acho o seguinte,
Vamos tomar cuidado na quinta-feira. Vamos pegar uma seleção sérbia, uma seleção de jogadores que também tem muita força, muita qualidade e, logicamente, vão respeitar o Brasil. Nós precisamos ter a humildade de achar que não tem nada ganho antecipadamente. Lembrei ao Chagas aqui, você deve ter escutado, exatamente, lembra da Alemanha? Lembra da Bélgica na última Copa? Faltou um pouquinho de humildade para a gente. Temos que ter cuidado. Se nós fecharmos a casinha e explorarmos a qualidade individual que nós temos, pode ser que a gente consiga chegar muito longe. Dizer quem será o campeão, eu acho que não existe tá bola muito de cristal. prematuro ainda. Muito prematuro. Muito prematuro. Muito. Né? Agora, esse é o medo que nós temos. O Brasil costuma dizer, não, é campeão. Já não botaram a 6ª estrela na camisa? Não foi? Não aconteceu? Né? Os alemães reclamaram do Neymar, que meteu a 6ª estrela na camisa e pousou. Pois é. Você vê só. Aí o que deu, né? Vê o que deu, né? Valtencir, antes do intervalo comercial, mais alguma pergunta por aí, Valtencir? Diga lá. Eu concordo sim com o Paulo Campos e acho que até em 1982 o erro foi esse, né? Tomar 3 gols daquele time da Itália não estava no gibi, né? Ninguém esperava, se tivesse um pouquinho mais de concentração defensiva, também teria passado pela Itália. E também entendo o seguinte, olha, em 2002, quando ganhamos pela última vez a Copa, nós não tínhamos só um jogador referência. A gente lembra contra a Inglaterra, perdíamos por 1-0, arrancada do Ronaldinho Gaúcho e aquele gol de falta que entrou para a história, algo anormal. Depois contra a Bélgica, a coisa estava apertada, o Marcão fazendo uma defesa difícil, o Rivaldo foi lá e conseguiu resolver. Depois nas semifinais contra a Turquia, jogo apertado, tal biquinho do Ronaldo entrou no canto e nós pastamos. E olhando para a seleção de hoje, tirando o Neymar, eu fico com a impressão de que somente se um dos outros jogadores aproveitarem a Copa do Mundo para mostrarem que são realmente tops, somente assim nós vamos ganhar. Eu entendo que para ser campeão de uma Copa do Mundo, embora o coletivo tenha, claro, a sua participação, sem as individualidades se destacando, eu acho muito difícil, hein? É verdade, concordo plenamente com você. Eu acredito que Chagas Júnior tenha também essa opinião. É diferente. É Copa do Mundo. É totalmente diferente o nível de expectativa. E muitas vezes você entra com uma equipe e, de repente, nossa, essa não vai ser usada na próxima partida, o adversário é diferente, entendeu? Então, muitas coisas podem acontecer. Eu tenho na minha cabeça, mais ou menos, a ideia do que eu faria. Em 2002, como você lembrou muito bem, eu dirigi a seleção do Catar nas eliminatórias. E nós perdemos a decisão para a China. Lá em Pequim, tinha mais de 80 mil torcedores e mais 30 mil do lado de fora que não podiam entrar. E era muito importante a China se classificar, porque a Copa do Mundo seria exatamente no Japão e na Coreia. Então, essa seleção do Catar naquela época era uma esperança, mas não teve como defrontar a equipe chinesa. Agora, esse é o futebol. Vamos ter calma, vamos acreditar que a qualidade individual possa fazer a diferença em todas as partidas, mas vamos tomar cuidado. Vamos ser humildes de acreditar que dificuldades podem acontecer. Eu vou fazer o seguinte, Valtencir, eu tenho intervalo comercial, daqui a pouco a gente retoma o contato contigo e retoma também a conversa muito legal hoje aqui com a presença do técnico Paulo Campos, que está participando deste Parada dos Esportes aqui pela Rádio Clube. A gente volta já. Parada dos Esportes. Sonhar, poupando, poupando, é só acreditar. O que você quiser pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Poupando um pouco aqui, poupando um pouco ali. Com crédito Vinac você pode pegar o carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac o sonho se realizou. Vinac Consórcios, quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. Acesse o site da Clube, clubesjcampus.com.br e fique por dentro de toda a nossa programação. Além de ouvir a sua Clube em qualquer lugar do planeta. Então não esquece, clubesjcampus.com.br. A partir de agora, nos 1120 da Rádio Clube, Boletim da Copa, com Antônio Carmo.
Começou a Copa do Mundo do Catar 2022, a mais importante competição de futebol do planeta. O Catar, dono da casa, abriu a Copa do Mundo deste ano, perdendo para o Equador pelo placar de 2-0. O Catar acabou fazendo uma história negativa. Com a derrota na estreia, a seleção da casa se tornou o primeiro país sede a perder em uma abertura de Copa do Mundo. Até a partida deste ano, 9 anfitriões haviam entrado em campo no primeiro jogo do Mundial. O Catar se tornou o 10º da lista e o primeiro a decepcionar sua torcida com o resultado negativo. Os números são os seguintes: 6 vitórias dos mandantes e 3 empates, e agora uma derrota do time que vai sediar a Copa do Mundo. Precisando mais do que nunca dos 3 pontos na sequência da competição, o Catar voltará a jogar na segunda rodada, enfrentando a seleção de Senegal. Vamos relembrar aqui os 10 jogos de abertura de Copas do Mundo até agora que tiveram a presença dos anfitriões. Em 1950, o Brasil ganhou do México por 4-0. Em 58, a Suécia fez 3-0 no México. Em 62, o Chile ganhou da Suíça 3-1. Em 1966, Inglaterra e Uruguai empataram 0-0, mesmo placar de México e União Soviética na abertura da Copa de 1970. Em 2006, a Alemanha ganhou da Costa Rica por 4-2. Em 2010, a África do Sul e México empataram 1-1. Em 2014, Copa do Brasil, nossa seleção ganhou da Croácia por 3-1. Em 2018, a Rússia venceu a Arábia Saudita pelo placar de 5-0. Peça sua música. 12-3939-6500. O melhor para os seus olhos você vai encontrar. Óticas Centro Óptico. Atendimento e qualidade em primeiro lugar. Óticas Centro Óptico. Óculos e lentes graduados. Mais de 40 anos de tradição. As melhores marcas, os melhores preços. Óticas Centro Óptico é a melhor opção. Em Santa Isabel, Rua João Pessoa, 55 Centro, em Jacareí, na Rua Barão de Jacareí, 161. Telefone 11-4656-3123. A menina dos teus olhos. Tá todo mundo ligado aqui. Clube Parada dos Esportes. São 18h39, 18h39 é o Parada dos Esportes aqui pela Rádio Clube, sempre em nome da Central das Antenas, Padaria Flor de P, Grupo Milclean, Finac Consórcios, Chaparral Conveniências, a SEM, Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos, que hoje tem a final, da Copa Mundial Society, que está acontecendo lá no Clube de Campo da Associação dos Servidores, da SEM, né? E hoje com a final da categoria sênior. Na próxima quarta-feira nós teremos a final da categoria livre. E aí, inclusive, nós teremos aqui a presença do diretor de esportes, o Tony, para falar exatamente desta movimentação. A SEM, 43 anos ao lado do servidor público da cidade, e também Óptica Centro Óptico, a menina dos seus olhos, lojas lá em Jacareí e também em Santa Isabel. Então, só confirmando aqui, professor Valtencir Vicente, que ainda continua conosco, o começo deste campeonato mundial. Teve ontem a estreia de Catar e Equador, o Equador vencendo o Catar por 2-0. Senegal e Holanda jogaram hoje, a Holanda metendo 2-0 com certa dificuldade. Também hoje tivemos a primeira goleada da competição lá pelo grupo B, a Inglaterra vencendo o Irã por 6-2, e também agora há pouco terminou, né? Estados Unidos e País de Gales empataram em 1-1. Amanhã teremos a sequência com jogos pelo grupo C e também com jogos pelo grupo D. Pelo grupo C, já às 7 horas da manhã, horário de Brasília, você toma o seu café, come a sua bolachinha, assistindo Argentina e Arábia Saudita. Também teremos amanhã, 13h, amanhã. A partir de amanhã são 4 jogos pra gente aqui. 4 jogos que vão movimentar a competição a cada dia. Argentina e Arábia Saudita, 7 da manhã. Depois, 13h, México e Polônia.
Depois, pelo grupo D, teremos às 10 horas da manhã, ainda, né, pela manhã, Dinamarca e Tunísia. E aí teremos às 4 da tarde, França e Austrália. Esse é um jogo pegado, hein, professor? França e Austrália, não? Tem favorito, não tem mais o Benzema. Como é que faz, hein, professor? Olha, hoje em dia... Você fez uma cara feia aí pra mim. Hoje em dia, você analisar os jogos seguintes da Copa do Mundo, tá difícil você dizer que há favoritismo, hein? Né? Talvez pelo nome, talvez pela seleção. Vai pela camisa. Mais pela camisa. Agora, em matéria de qualidade, fica difícil. Olha hoje, por exemplo, Estados Unidos e País de Gales, 1-1. Olha Senegal como jogou contra uma Holanda. Então, tudo, claro, perdeu, mas olha só a dificuldade, porque jogou muito bem. Agora, amanhã, França, a expectativa é grande. É o atual campeão do mundo, correto? Certo. Agora, como é que vai ser contra a Austrália? México e Polônia. México e Polônia. Quem é que vai dizer quem ganhará essa partida antes? É uma dificuldade muito grande. A Arábia pode surpreender a Argentina do Messi, não? Olha, eu sou apaixonado pela Arábia Saudita, morei lá 6 anos, fui campeão em 2 clubes lá, sou apaixonado por eles, levei 6 jogadores para a seleção saudita que disputou o último Mundial. Agora, pegar uma Argentina com o Dr. Messi, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Vai ser uma loucura. Esse jogo eu não posso perder. Vai acordar cedo. 7 horas da manhã começa. 6 horas você já faz o aquecimento. 6 horas eu faço o aquecimento, tomar aquele bom café, esperar, vou lá ver os salam aleikus da vida, né? Em árabe. E torcer. Você tem um cardápio bom amanhã, né? Eu tenho um cardápio bom. Tem 7, 10, 1 e 4 da tarde. 1 e 4 da tarde. Você imagina, vou passar pelo menos 8 horas em frente da televisão, né? Sofazão vai ficar com o formato do professor Paulo. Ana? Tem que botar acima de tudo uns 2 travesseiros, né? uma colchinha de leve, entendeu? Pedir a esposa para trazer um cafezinho. Aí sim, dá pra gente assistir. Tá certo. Valtencir Vicente, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque vamos falar um pouco do São José, né? Dentro do Parada dos Esportes. Movimentação de sexta pra cá, muita coisa aconteceu. Eu acabei de receber aqui, eu não sei se você já tem também, que eu posso estar errado aqui, de repente eu olhei muito rápido. Já tem alguma coisa sobre a tabela da Série A3 pro São José? Como é que tá, Valtencir? Olha, Chagas, a tabela já foi divulgada hoje, né? Tem aquela exigência do Código de Defesa do Torcedor, que cobra as tabelas de campeonatos profissionais com o mínimo de 60 dias de antecedência. Como o campeonato vai começar no dia 22 de janeiro, já esperávamos que hoje surgisse a tabela básica. Aquela tabela que vem com os jogos e depois os clubes têm um prazo para escolherem o dia da semana mais interessante, ou no sábado, ou no domingo de manhã, e daí por diante. Então, a tabela detalhada ainda virá depois, mas a tabela básica foi publicada hoje, inclusive no jogandojuntos.com.br, já tem a tabela lá. O São José vai estrear em Matão contra Matonense, depois terá 2 jogos seguidos em casa. Como terminou entre os 8 melhores do campeonato deste ano, São José na primeira fase fará 8 partidas diante da torcida e 7 como visitante. A fórmula de disputa é a mesma, depois de um turno único, os 8 melhores avançam à segunda fase, formando 2 quadrangulares. De cada quadrangular sairão os 2 semifinalistas, os 4 semifinalistas fazem um mata-mata, os 2 finalistas vão subir para a Série A2 e vão, é claro, disputar o título. Então, a tabela já foi divulgada assim, a tabela básica. Quem depois quiser acompanhar com calma, já no jogandojuntos.com.br tem uma matéria trazendo toda a tabela divulgada hoje, viu, Chagas? Em princípio, então, São José estreia fora de casa. O jogo, em princípio, também marcado para o dia 22 de janeiro, quando vai começar o Campeonato Paulista da Série A3 contra a Matonense, lá na cidade de Matão. Professor, você tem acompanhado a movimentação aí do São José, a construção desse time, a SAF que chegou? O que você tem para dizer, professor? Primeiramente, é um clube que a gente admira pelo passado, pela cidade, e a gente torce muito para que faça um grande campeonato. A Série A3 é uma competição muito difícil. Quando eu fui convidado para dirigir o Palmeiras, era o Palmeiras B na época, exatamente a Série A3.
E, posteriormente, nós subimos para a Série A2. É muito difícil a competição. E, por uma coisa incrível que eu não esperava, foi até o Ferretti que me ajudou, quem adquiriu, vamos dizer, construiu a SAF no momento, é o Oscar Calçados. Grupo Oscar. Grupo Oscar, perfeito, o Grupo Oscar. O filho do Oscar foi meu jogador no Palmeiras, o Bruno. O Bruno Constantino. Foi meu jogador no Palmeiras, eu subi ele pro profissional e, posteriormente, eu levei ele para jogar comigo no Catar. Ele foi meu jogador no Catar. Você foi visitar o pessoal lá, né? Eu recebi um convite, o Ferretti que me levou para Paulo, sabe quem tá aqui? Foi um ex-jogador seu, é filho do Oscar Constantino. Aí era o Bruno, aquela alegria e tal. Posteriormente eles me chamaram. Para um convite. O Oscar e o Bruno me chamaram para se eu gostaria de trabalhar junto a eles na SAF. Isso andou ou ficou parado? Não, por enquanto, como eu estava fora, praticamente ficou parado. Mas pode ter certeza que se um dia eles precisarem, vai ser um prazer muito grande. Pode aparecer alguma coisa. Sem problema. É como eu disse, como a fase ainda está muito embrionária, Embrionária, de repente estão guardando você aí para o momento certo. Quem sabe? Pode ser isso. Vai ser um prazer, porque o clube é tradicional. Mas que legal saber que eles... A cidade é espetacular e são amigos. Estão buscando gente competente, gente do ramo para somar com esse time aí, né? Aí sim. E aí, Valtencir, o que mais, rapaz? Eu fiquei pensando aqui, né, lógico, além da colaboração futebolística do Paulo Campos, ele que transformou lá o Resende, que é um clube empresa, numa potência, não dá para descolar um ônibus igual aquele do Resende, igual do Volta Redonda não, porque o Oscar está precisando, viu, Paulo? Ele não construiu ainda o CT e tem que mandar o time toda hora para cima e para baixo para treinar. Pelo menos um ônibus você não conseguiria não, Paulo? Voltencir, você lembrou de realmente um momento muito bom na minha carreira. Foram 3 passagens pelo Resende, que era um clube pequeno do Rio de Janeiro. A cidade, uma cidade ótima. E disputamos 2 Copas do Brasil, Chagas, 2 Copas do Brasil. Legal. E um Campeonato Brasileiro de Série D, passando pela fase de grupo. Fomos pro mata-mata. Daí, olha só, Valtencir, eu estava presente no carro com o presidente, fomos buscar terrenos nos arredores de Resende para montar o centro de treinamento. Compramos uma fazenda, um atleta que eu revelei, com 17 anos, foi para a Juventus de Turim, com o dinheiro que o clube recebeu, comprou uma fazenda, construiu um centro de treinamento maravilhoso e o melhor de tudo, fez realmente uma parceria com uma grande equipe europeia, que é o Olympique de Lyon. Você lembra que no passado jogaram Fred, Juninho Pernambucano, hoje em dia é uma potência. E agora, tem um ônibus maravilhoso. Eu não tenho, Valtencir, como arranjar um ônibus para o São José. Mas pelo menos eu posso pegar uma camisinha do Resende, dar um autógrafozinho lá, pedir ao presidente do Olympique de Lyon, dar um autógrafo na camisa, entregar para ver se, quem sabe um sorteio, dia, né? Quem sabe faz um bolão. Quem sabe um dia se o São José também faz um convênio, faz uma parceria com Barcelona, com o Manchester United. Vamos profetizar Vamos aqui, profetizar, gente. Vamos profetizar. Valtencir, vamos profetizar. Agora, o ônibus, amigo, eu não sei dirigir ônibus, não tem como arranjar, não, filho. Não, mas é o seguinte, o ônibus aí foi mais uma figura, assim, até mesmo decorativa, né, para a conversa fluir, porque eu entendo que pelo seu conhecimento, pelo que aconteceu lá com o Resende, eu me lembro que o São José fazia jogos treinos com Volta Redonda e em Resende não tinha nem estádio, estava tudo fechado ali atrás da rodoviária, né? Então, eu acho assim, se tem um Paulo Campos aí que pode ajudar, que conhece o Bruno, que conhece o Oscar, dá uma ajuda para nossa Águia aí, Paulo. Você pode ter certeza. Essa torcida maravilhosa aqui da Águia, do São José, merece tudo isso. Eu queria até lembrar uma coisa para você, Valtencir Chagas também deve lembrar. Eu disputei com o Resende um quadrangular em Taubaté, em que São José, Taubaté... Copa Vale? Foi, Copa Vale. Copa Vale. São José, Taubaté, Resende e Volta Redonda fizeram um quadrangular. Nós fomos campeões. E inesquecível esse momento que eu pude jogar contra o São José, pude jogar contra o Taubaté, Volta Redonda. E pra gente que era pequenininho, ter ganho esse quadrangular foi uma coisa maravilhosa. É verdade. Eu li alguma coisa aqui no seu currículo sobre Copa Vale. Copa Vale. Você foi buscar esse título aí, foi muito legal. Bacana. Valtencir, não sei, mas tem algum nome novo aí que chegou ou não? Como é que tá a tua coruja? Tem informação ou não?
Não tenho nada. O Chagas do São José, hoje mesmo, eu fiquei concentrado aí em cima da tabela, nem esperando a tabela sair. E como é fácil consultar no site, eu acho que eu gostaria de aproveitar a presença do Paulo Campos ao vivo para esticar um pouco mais aí esses assuntos de Copa do Mundo, né? Por exemplo, assim, se me permite, Chagas, eu escutei em uma das entrevistas do técnico Tite ele dizendo o seguinte, olha, o que eu aprendi é que na Copa do Mundo, se você tem que mexer, você não pode ficar esperando. E eu subentendi também na mensagem dele aquela troca que ele fez contra a Bélgica, quando ele demorou para colocar o Renato Augusto no jogo e quase virou a partida, né? Porque o Renato Augusto chutou 2 bolas que rasparam a trave, o Neymar meteu uma no ângulo que o goleiro foi buscar e ficou a sensação de que se o Brasil tivesse empatado 2-2 o jogo, na prorrogação ele viraria, porque já dominava as ações. Então eu estou esperançoso, acreditando que depois de ter perdido uma Copa do Mundo, o técnico não vai incorrendo nos mesmos erros, não, Paulo Campos? Olha, concordo plenamente com o seu comentário, é totalmente diferente. É uma competição em que você está com a guilhotina muito próxima de você. Então, se nós lembrarmos, por exemplo, a derrota para a Alemanha, ali existia na cabeça do torcedor brasileiro o favoritismo absoluto. Vamos ser campeões, não precisa nem disputar campeonato no Brasil, seleção fortíssima. Veio a Alemanha, quando nós tomamos um gol... Só não avisaram a Alemanha. Não avisaram. Quando nós tomamos o primeiro gol, desabou. Desabou, acabou. Ninguém esperava. Quando o time resolveu acordar, já tomou 2, tomou 3, aí foi aquela coisa horrorosa. E quanto à Bélgica, é isso que você comentou. Então, tem que ter muito cuidado, meu amigo. Pés no chão, cabeça montadinha. Se tem que fazer as mudanças, faça. Faça com convicção, não pode ter dúvida. Você lembra aquela história que antigamente nós sabíamos de cor os 11 nas seleções, nos clubes? E hoje, será que a gente sabe os 11? Fica uma dúvida muito grande. Ô Paulo, a gente conversava lá na Enoteca do Ferretti, a gente falava sobre o sucessor do Tite. Você é um cara que bate na tecla, vamos dizer assim, de que deveria ser um nome legal, seria o do Dorival Júnior. Você acha que ele tem um perfil para isso? Ele tem um perfil para isso. Eu conheço o Dorival há muito tempo. Ele é um treinador. Primeiro, ele consegue fazer um grupo, uma equipe jogar futebol. Existe uma flexibilidade de funções. Não é simplesmente eu sou ponta, eu só faço isso, eu sou centroavante, eu só faço isso. Então, começa uma equipe a se movimentar e ele conseguiu transformar o Flamengo, que depois do Paulo Souza, numa equipe vibrante, numa equipe que todos se sentiam titulares, deu oportunidade a diversos jogadores, porque ele não ficava simplesmente com aqueles 11 cansando, ganhava um jogo, no outro jogo já estavam mesmo os 11, então ele conseguiu criar um ambiente de disputa, um ambiente de qualidade e com isso foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores. Eu acho, atualmente, minha opinião, como treinador, que Dorival Júnior é o grande nome para brasileiro. Não sei se os caras estão pensando em Beckenbauer, em Platini, em... Abel Ferreira. Concorda? Abel Ferreira, um grande trabalho no Palmeiras. Você acharia que seria um nome, já que está essa febre aqui... Estrangeiro seria Abel Ferreira. Brasileiro, na minha opinião, com todo respeito, Mano Menezes, Felipão até largou a profissão, agora ele é diretor. Mas eu acho que, com todo respeito ao Mano, um grande Se tivesse que ser um estrangeiro, Abel Ferreira. Abel Ferreira. Na sua visão. Brasileiro, Dorival Júnior. E aí, Valtencir, o que mais você tem aqui com o professor Paulo Campos? 6h55 no Parada dos Esportes especial dessa segunda-feira, Valvir. Olha, nos anos 90, quando o Boca Juniors começou a ganhar as Libertadores e era o grande bicho-papão aqui da América do Sul, terror de times brasileiros, houve um movimento na Argentina para que o Carlos Bianchi assumisse a seleção. E eu me lembro que o Bianchi disse o seguinte: eu sou técnico de time, eu gosto de ter os jogadores durante a semana inteira. Eu não sou técnico de pegar o jogador uma vez por mês. Né? E não quis, ele foi bem claro nisso daí. Seleção é uma coisa, clube é outra. Às vezes o perfil de um técnico que se encaixa bem no clube, aí no Flamengo, no Corinthians, para a seleção não é o adequado, Paulo Campos? Então vamos lá, é uma ótima análise.
Futebol a gente fala 24 horas, né? Por exemplo, na minha concepção, tá? Como profissional. Você trabalhar num clube, você só pode montar um sistema de jogo se você conhecer a característica individual dos atletas que você tem no clube. Pronto. Quando você vai para uma seleção, e eu tive a oportunidade de trabalhar 4, 5 seleções, é diferente. Se eu, por exemplo, gostar de um determinado sistema de jogo, eu posso também convocar craques, mas que possam jogar daquela maneira que eu sonho ou penso. Então, é diferente muito você ser treinador de clube e treinador de seleção. Mas tudo isso é um objetivo final. Eu, como treinador de clube, eu sonho em dirigir uma seleção. Pronto. Eu tenho que moldar a minha mentalidade, a minha cabeça, a minha maneira de interpretar para aquele objetivo. De clube, eu vou entender a qualidade, a característica de cada jogador, e quando eu estiver numa seleção, eu posso convocar os jogadores que eu quiser. Então é uma situação diferente. Eu acho que é isso mesmo que você está falando. Mas não é assim, o professor. No clube, você tem autonomia. Na seleção, você vai até a página 3? Não. A diferença é que no clube você tem, vamos dizer, o atleta durante 10 meses e na seleção você tem durante períodos curtos. Então você tem que procurar convocar os melhores jogadores sempre. Você tem que convocar os melhores jogadores que estejam no país ou que estejam fora. Agora, você precisa de tempo para montar a sua equipe. Mesmo que seja curto esse tempo. Não te preocupa, por exemplo, a seleção brasileira ter 10 dias para treinar? Teve, né? Vai dar para fazer alguma coisa? Se muito, 3 treinos, 2, 3 treinos? Não? É dificílimo. É difícil. Por isso que é uma incógnita. Copa do Mundo é uma incógnita. Treino foi lá atrás, com os amistosos? Amistosos, durante a preparação. Você tem que lembrar o seguinte, nesse ano, quantos momentos vocês estiveram juntos? Atletas e comissão técnica. Quantos amistosos foram feitos? Qual a análise que foi feita? Muitas vezes, você imagina um craque, um jogador, e uma contusão num treino de um clube, ele não pode ser convocado. Aconteceu, né? Diversas situações agora para essa Copa do Mundo. É difícil, mas seleção, teoricamente, são os melhores jogadores, são os mais inteligentes, são os mais... Aqueles que estão melhores nos seus clubes. Meu Deus, exatamente. Agora, não é fácil, não é uma situação fácil. Por isso que não existe receita de bolo no futebol. Não existe bola de cristal. Perfeito. Valtencir Vicente, 1 minuto para 7 da noite. Obrigado pela presença. Você volta aí para a redação do jogandojuntos.com.br e amanhã você volta também com mais informações. Pode dar aquele abraço final aqui no professor Paulo Campos. Valtencir. Combinado. No jogandojuntos.com.br, disse aqui, já tem lá a matéria com a tabela do campeonato do São José. Quem quiser lá saber detalhes é só acessar o site, tem a matéria lá. No mais, Paulo Campos, Ferretti, prazer enorme conversar com vocês. Gostaria de estar presencialmente aí para abraçá-los, mas não vai faltar oportunidade. Até a próxima, hein? O Ferretti te espera na Enoteca, brevemente, tá certo? Na próxima. Um local bem agradável, diga-se de passagem, né, Chagas? Lá, já que a gente está falando em seleção, você está convocado pelo Ferretti a aparecer na Enoteca, tá certo? Combinado. Um abraço então, Valtencir, até amanhã, irmão. Valtencir, até amanhã. Um abraço grande, amigo. Que alegria poder ouvir você e estar presente aí no teu programa também. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Competente. Diga lá, Valtencir, diga lá. Não, só dar um tchau para eles aí, porque não tem a imagem, né, Chagas? É rádio, né? Verdade, então, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Valeu, obrigado, Valtencir Vicente. Professor, para fechar a tua participação, que foi muito especial, se desse, a gente passava a noite conversando sobre o futebol aqui, né? Vamos lá, eu autorizo essa continuação. Pode ser. Obrigado, hein? Vamos conversar com o pessoal lá, o Gilson, Carlos França. Quem manda Felipe. É esse aqui, ó. É o Felipe Jatobá. Felipe Jatobá. Ele pode anotar aí, Felipe. Vamos aumentar o horário. Vamos aumentar o horário. Pronto. A partir de amanhã. Pronto. Professor, só para fechar, é verdade que o senhor, quando jogador, ia jogar contra alguém, ficava olhando no lateral direito? Deixa eu ver se ele é destro, se ele força com a direita, com a esquerda. É verdade. Desde jovem... Cadê o 2? Cadê o 2? Era isso? Eu era ponta esquerda. Antigamente se jogava com pontas, né?
E como hoje também tem, só que hoje os pontos estão com o pé invertido. O canhoto joga na ponta direita, o destro joga na ponta esquerda. Antigamente era ponta esquerda, canhoto, ponta Só o direita. Santos que tinha 4. O lateral era o 4. Meu Deus do céu. Aí você se perdia. Aí o que acontece? Eu desde jovem, realmente, na hora do aquecimento, antigamente o aquecimento era com a própria camisa de jogo. Sim. Então eu tava lá com o número. E eu procurava ver o aquecimento do lateral direito, quem vai me marcar. Ô, Chaga, pô, o cara não tá aquecendo o pé esquerdo, só tá aquecendo o pé direito. Quando eu pegava a Na bola, gíria do futebol, você deitava na direita ou na esquerda. eu só cortava ele pra perna esquerda. É, né? Nossa, como eu botava jogadorzinho deitado na praia, no salão. Bumbum na areia? O quê? Bumbum na areia? Bumbum e ficava sujo, porque queria me parar e não conseguia. É, né? Que bom. Professor Paulo Campos, muito obrigado pela presença. Foi, olha, uma honra recebê-lo aqui no Parada dos Esportes, que está de casa nova, que está voltando para a Rádio Clube voltando à sua ativa, e o Parada dos Esportes, que tem só 58 anos de vida, tá certo? E a gente tendo aí a possibilidade, eu já disse aqui quando do primeiro programa, unindo a credibilidade com a tradição, né? A tradição da clube ou a tradição do Parada com a credibilidade da rádio, enfim. Essa parceria que está dando muito certo, a audiência está sendo muito legal, e hoje, com certeza, a gente foi lá pro nível hard, né? Lá para... Levantamos o sarrafo, né? Que Deus permita. Não. Obrigado pela presença, professor. Chaga Júnior, um prazer muito grande. Parada dos Esportes, que sonho estar aqui na Rádio Clube. Que isso, sonho nosso. Nossa, meu Deus do céu. Obrigado a você, obrigado ao Valtenci, obrigado ao Felipe, obrigado a todos, obrigado, acima de tudo, aos ouvintes, né, do programa. Ao Ferretti, muito obrigado ao Carlão, ao Juninho, ao Qual que é o Gustavo, telefone da Serginho. 360? Destaque da telefone, alguma coisa? Deixa eu pedir ao Ferretti aqui, senhor. Eu com meus 65 anos, eu não lembro. 12, um só lembra do 12, o resto. Do 12 eu lembro. 12, fala aqui, ô Carlão. 12, boa noite, Carlão, tudo bem? Boa noite, tudo bem. 12 981 39 0371. Fala o Insta. Pode ser o Insta também, redes sociais, fala aí. 360 FB. Instagram 360 FB, Futebol Business. Para você que está querendo uma chance, tem 3 aqui, ó, portais do futebol para vocês rumarem no caminho certo, tá certo? Sejam mais que bem-vindos e realmente nos procure, porque nós vamos colocar você no patamar que sonham e desejam. E até a próxima Enoteca. É o primeiro aqui, né? 300 F Business. 360. 360. 360 Business, F Business. É do Insta. Tá certo? Professor, obrigado, viu, irmão? Chagas, um abraço muito grande. Que até delícia, a próxima visita na Enoteca. Que delícia poder participar com você, um mestre, mestre do radialismo. Que isso. Foi um prazer muito grande, muito obrigado. Como dizia o saudoso Alberto Simões, que isso, meu Deus do céu. Obrigado, professor. Obrigado ao Carlão, obrigado ao nosso Ferretti também. Mande um abraço ao Ferretão, tá certo? A família toda lá. E a gente vai se falando. 7h04. E com essas participações especiais, estamos encerrando por aqui a edição desta segunda-feira do Parada dos Esportes. Sempre em nome da Central das Antenas, Padaria Flor de P, Grupo Milclean, Vinac Consórcios, Chaparral Conveniências, A100 e Óptica Centro Óptico. Trabalhos técnicos do nosso competente Felipe Jatobá. O Parada volta amanhã às 18 horas com todas as outras informações só para você conferir. Um abraço, até amanhã, hein? Tchau. Parada dos Esportes.